Boa noite, pessoal. Meu nome é Renato Santiago, sou psicólogo, psicoterapeuta. Hoje eu quis fazer um vídeo para vocês falando sobre a neurose histérica e as músicas de sofrência. É um tema um pouco, acho que polêmico, né? Ou nem tanto, não sei. O que me suscitou esse tema foi algumas entrevistas que eu vi, que eu assisti, algumas conversas que eu tive com alguns amigos, algumas pessoas e algumas questões também que eu vivenciei na clínica, né? O que nós vemos que mais ganha a atenção popular atualmente e o que mais se valoriza em termos de música atualmente é a música sertaneja, caracterizada como sofrência, né? Sofrência porque tem aquela característica de fazer uma elegia, né, à vida amorosa, né, de uma forma que sempre o lado que saiu ressentido, ele sai por cima, né? Ele supera aquele fora, ele supera aquele desdém, aquela indiferença, né? Seja por arrumar vários outros parceiros, né? Para compensar esse outro que não deu valor, seja por ter algum tipo de comportamento, e essas são as letras da música, né? Que vão dizer que é algum tipo de comportamento de desdém, de indiferença mesmo, e como se a quantidade, como se a quantidade do ficar, dos crushes, né, vamos dizer assim, fosse compensar ou fosse dizer da desimportância desse vínculo que foi construído, que foi cindido, foi rompido de uma forma, né? E é o que mais faz sucesso hoje em dia, né? Nós não podemos nos enganar dizendo que não. E as pessoas gostam muito, têm muito apelo popular, principalmente numa época de muita indiferença, indiferença afetiva, indiferença aos próprios aos valores sentimentais, né? Então, nós vivemos uma época conectada demais, talvez, uma época globalizada, onde a internet, a cultura virtual, ela se instalou, né? E não tem como a gente fugir mais das redes sociais, né? Isso é uma coisa que parece que veio para ficar. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que as redes sociais, elas mostram uma ilusão de contato, uma ilusão de intersubjetividade. As pessoas, elas estão muito conectadas, mas ao mesmo tempo muito distantes, né? Isso foi muito dito na filosofia, né? Nos livros do Bauman, no Amor Líquido, né? Uma liquidez, né? Aquela lógica do relacionamento de rede, né? Que ao mesmo tempo que eu me conecto a alguém, eu me desconecto a outro alguém. Então, as relações, elas se tornam muito fugazes e líquidas, né? Elas começam e terminam muito rápido. Então, nós vivemos um tempo assim, né? Mas o Jung, ele vai dizer, é um psicólogo suíço, ele vai dizer que existem certas experiências psicológicas que elas são universais e elas são estruturantes, elas não mudam. Uma delas, né, que é o que ele vai dizer sobre a função do sentimento. A função do sentimento é uma função de orientação da consciência, é uma forma de se colocar no mundo. Existem pessoas mais racionais e existem pessoas mais sentimentais. A função do sentimento, né, essa realidade sentimental, ela é conservadora, né? Em todos os lugares do mundo existe uma forma, um jeito, né? E independentemente da forma com que você vai se aproximar do outro, existe uma vivência de você se perceber num envolvimento amoroso. Existe uma vivência de você se perceber sendo conquistado ou conquistando o outro, né? E esse tipo, ele não muda, é invariável, né? O que muda é a forma de conquistar, né? Ou a forma de experimentar o vínculo, né? Ou a forma de se envolver. Mas o envolvimento, mas a conquista são etapas de um relacionamento, né? E o que nós vemos com a questão do amor líquido, da liquidez da modernidade, né? Nós vemos relações fugazes e músicas de sofrência. Músicas de sofrências que tendem a continuar fazendo o mesmo movimento e repetindo a lógica da rede, né? Que é o quê?
É eu compensando o sofrimento que eu tenho a partir do rompimento de um vínculo amoroso, cantando uma música onde eu ajo com desdém e indiferença a esse outro, né? Quer dizer, não há conotações morais nisso que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que é uma forma de lidar com os afetos, né? Nós hoje em dia lidamos com os afetos de uma forma fugaz, de uma forma a valorizar o sabor do momento, né? E uma forma a não determinar muito as coisas, não determinar muito as formas de se relacionar, deixar a coisa fluir da forma que ela vem. Porém, né, existe o lado positivo, mas também existe o lado negativo disso, né? O lado positivo é que as pessoas têm uma maior liberdade para elas se posicionarem diante do outro, né, sem garantir nada, né? Até porque não há como você garantir sentimentos, né? Ao mesmo tempo, nós vivemos em uma época em que essa liberdade, né, pode ser muito angustiante quando você passa a viver alguma coisa com outro que você não sabe nomear. Né? Você começa a se envolver, mas você não pode dar garantias nem exigir garantias. Isso passa a ser um pouco desesperador, né? Na medida em que você quer que o outro nomeie, quer que ele dê um passo a mais na relação, mas ao mesmo tempo você não pode fazer isso porque você restringe essa liberdade do outro. Então a noção de liberdade que a gente vive na nossa época, não sei se vocês conseguiram perceber, é uma noção muito frágil, né? Ao mesmo tempo que a noção de segurança também é um tanto quanto frágil. Então nós vivemos um período de transição. Esse é o contexto da música de sofrência. Por que eu quis falar um pouco sobre histeria? A histeria, ela surge, né, como uma nomenclatura psiquiátrica, médica, no início do século da modernidade, no início do século XX, com a psicanálise, mas depois desenvolvida e desdobrada por Jung, os pós-jungianos, né? E nós vamos dizer que a histeria é uma espécie de comportamento e atitude diante do mundo onde as pessoas elas começam a atuar, né? O que significa isso? O histérico, aquela pessoa que tem uma neurose histérica, o comportamento que ela tem diante dos outros, ele não parece autêntico. A pessoa sempre parece que está imitando. E para essa imitação ela parecer o mais verdadeira possível, ela precisa exagerar a imitação. Né? Mas essa pessoa é falsa, então tem uma conotação moral nisso que você está falando? Não estou dizendo que a pessoa é falsa. Né? Eu estou querendo dizer que, na maioria das vezes, as pessoas elas podem estar manifestando uma neurose histérica sem saber. Né? E a histeria, ela não é uma falsidade no comportamento, ela pode ser entendida sim. Mas em termos psicológicos, ela é uma vamos dizer assim, um comportamento exagerado, né? Um comportamento interpessoal exagerado, onde a pessoa, ela, por reprimir certas questões de nível afetivo muito intensas, né? Ela não tem energia suficiente para enveredar os outros. Ela não consegue entrar num relacionamento interpessoal sem se cansar demais, né? Sem se esgotar. São pessoas geralmente esgotadas do relacionamento interpessoal. E para isso elas precisam adotar uma máscara, mas essa máscara também passa a não mais fazer sentido, porque vai aparecendo para as pessoas que essa máscara ela é imitativa, ela é exagerada, ela não tem contornos de autenticidade. Então a pessoa histérica, ao mesmo tempo, o Jung ele vai explicar que ao mesmo tempo que a histeria, a pessoa ela atua um comportamento que ele é bem artificial para os outros, interiormente as fantasias dela são muito vívidas e muito idealizadas. Elas possuem geralmente fantasias muito aquém da realidade. E elas nutrem essa fantasia, essas fantasias se apropriam delas. Né? Então eu diria que a histeria é uma neurose de contato, é uma neurose de relação, né? As relações elas passam a ser tão importantes, mas tão importantes para essas pessoas, que elas, sem perceber, elas são influenciadas pelo meio externo. O que isso significa? Por exemplo, um exemplo aqui de uma neurose histérica. Uma pessoa ela pode estar entrando no metrô, e ela está entrando no metrô cheia de pessoas em volta dela. E ela, por se sentir extremamente solitária no mundo, mas não conseguir entrar em contato com isso, ela entra em contato com isso fazendo o quê?
desmaiando no metrô. Mas não é aquele desmaio, um desmaio qualquer. É aquele desmaio onde ela faz uma careta, onde ela chora, ela cai no chão e grita. Ela conseguiu a atenção de todos, mas de uma forma um tanto quanto trágica, uma forma um tanto quanto exagerada e inadequada. Né? Por quê? Porque ela não consegue acessar os afetos, ela não consegue assumir para ela mesma que os outros são importantes para ela. E ela. Talvez eles são tão importantes, mas tão importantes, algumas pessoas de sua vida são tão importantes que ela não consegue nem entrar em contato com isso. Né? É uma questão que precisa ser trabalhada. Né? E o que eu vejo nas músicas de sofrência é basicamente muitas pessoas podem ouvir as músicas sertanejas, né, e não se deixar influenciar, mas aquelas que se deixam influenciar, o cantor, né, elas começam a tentar se expressar através da música, né, e essa expressão através da música é uma expressão de desdém do outro, é uma expressão de indiferença ao outro, mas na verdade aquela pessoa, ela está naquele palco, ela foi naquele show, ela pagou aquele preço, né, para cantar a indiferença que o outro tem na vida dela. Ou seja, ela está fazendo o oposto, né? O outro ele é tão importante na vida dela que ele conseguiu dominar até o lazer dessa pessoa, né? A pessoa ela vai num show, cantar uma música de sofrência, curtir aquela música, mas ela vai cantar as próprias desilusões através do outro. E o que significa cantar essas desilusões? Será que essas pessoas elas querem falar sobre o que incomoda, falar sobre suas desilusões? Curtir música sertaneja, gostar de música de sofrência, eu não vejo como um problema, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas vão cantar as próprias desilusões mesmo, né? E às vezes a gente precisa desse espaço. O grande problema aí é que esses shows, a música de sofrência, essa é a única forma que a pessoa tem de entrar em contato com suas desilusões amorosas, suas desilusões sentimentais, né? Caso essa seja a única forma da pessoa entrar em contato com isso, né? Entrar em contato com suas desilusões, com seus sentimentos, ela demonstra-se uma neurose histérica. Ela tende a ter uma neurose histérica. Porque se esse é o único recurso que eu encontro para falar dos meus sentimentos, então eu não consigo assumir que eu sofro. E se eu preciso estar no meio de um grupo de muitas pessoas para eu me permitir sofrer, então eu tenho um problema muito sério em manifestar o que eu realmente sinto ou o que eu realmente gostaria de dizer para as pessoas à minha volta, né? Talvez eu esteja reprimindo e não conseguindo lidar com coisas de ordem muito cara, coisas de ordem muito importante, né? E que eu não acho que a forma mais adequada de entrar em contato com isso que é algo tão importante, a forma mais adequada seja somente através de shows, somente através de música sertaneja, né? Acho que isso é banalizar um pouco aquilo que não é tão banal assim, né? Então eu acredito que vivemos uma época de liquidez, vivemos uma época de liberdade, mas eu acredito que tudo tem que ter um limite, né? E então eu penso que a função do sentimento ela existe para isso. Então nós acompanhamos esses dias aí o suicídio de uma garota no Instagram, né? Que ela se casou, ela queria se casar com um homem e devido ao fato desse homem não ter comparecido, o casamento não ter acontecido, ela bem dizer, ela se casa com ela mesma. E aí ela sofre um bullying tremendo nas redes sociais. Ela sofre um ataque das pessoas nas redes sociais, banalizando o sentimento. Banalizando que para essa mulher, essa garota, podia ser algo extremamente caro e importante, né? E aí, qual é o valor que nós damos aos nossos sentimentos? Qual é o valor que nós damos aos valores sentimentais, aos valores do coração, né? E fica essa pergunta, né? Fica essa pergunta sem resposta. Será que essa garota, ela sabia a importância do que ela estava postando? Né? Será que essas pessoas sabiam a importância que tinha aquilo que ela postou na rede social? Né? Então, fica essa questão em aberto para nós pensarmos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um grande abraço a todos.
Tchau, tchau.